Olá, gente, seja bem-vindo a mais uma leitura no canal Estudando Comigo, Lei 5.810, que é o que nós estamos. Vamos para a nossa segunda leitura, vamos continuar aqui a leitura, não vou enrolar muito, nós paramos no artigo 6º, né, que fala sobre a nomeação. Olha só, eu falei que a nomeação será feita em caráter efetivo ou em comissão. Tá? A nomeação para o cargo público pode ser feita em caráter efetivo ou em comissão. Duas situações, anota aí. Em cargo efetivo, o que é que diz a lei? Quando exigida a prévia habilitação em concurso público para esta forma de provimento. Em comissão, para o cargo de livre nomeação e exoneração. Já a gente vai explicar isso aí, declarado em lei. Parágrafo único. A designação para o exercício de função gratificada recairá exclusivamente em servidor efetivo. Por que é importante fazer a leitura, gente? Porque às vezes numa questão de concurso público ela é direta. Não precisa saber muita teoria não, ela é direta. Então se você leu, né, já ficou ali na sua memória, você consegue resolver a questão. Tá? Então vamos lá para a nomeação efetiva, que está no inciso 1. Se você tiver o material, se você tiver internet, acompanhe aí. Nomeação efetiva é a regra para o ingresso no serviço público. Você passa no concurso, né? Você faz a prova de título. Essa é a regra para você ingressar no serviço público. Ou seja, exige concurso público, que vai garantir a estabilidade do servidor após 3 anos de efetivo exercício. Então, a palavra efetivo, ela já indica que é o provimento definitivo, né? Por isso que a nomeação será feita em caráter efetivo quando exigida a prévia habilitação em concurso público para essa forma de provimento. Você já está dizendo, né? Essa palavra efetivo já dá a ideia de que o provimento, que a ocupação daquele cargo é definitivo após, claro, o estágio probatório, né? 3 anos de efetivo exercício, tá? Bom, o inciso 2 diz que a nomeação em comissão, em cargo em comissão, essa é uma exceção. Essa é uma exceção. Presta atenção nessa nomeação que pode ser feita em comissão, em cargo de comissão. Olha só. São os cargos de confiança. Nota aí, são os cargos de confiança. Aqueles cargos que geralmente são de chefia, direção ou assessoramento, que são cargos de livre nomeação e exoneração. Ou seja, o chefe, né, o teu chefe, ele pode nomear e exonerar a qualquer momento você. Então a principal diferença aí, destaca, é que não precisa de concurso público. Não precisa de concurso público. E o ocupante não adquire estabilidade, tá? O ocupante não adquire estabilidade, porque a lei exige que o cargo em comissão seja declarado em lei. Ele não pode ser criado por decreto ou portaria. Deu para entender? Então, a nomeação feita em caráter efetivo, prévia habilitação em concurso público para essa forma de provimento. Em comissão, a nomeação feita em comissão de uma pessoa que vai ocupar um cargo público em comissão, não precisa de concurso público. Mas também ela não adquire estabilidade. Ela pode ser demitida, ela pode ser exonerada a qualquer momento, ela pode ser nomeada, melhor dizendo, e exonerada a qualquer momento. Por quê? É de livre nomeação e exoneração. Está escrito aqui no inciso 1, né? A nomeação será feita também em comissão para cargo de livre nomeação e exoneração declarado em lei. Não é declarado em decreto, declarado em portaria. Cuidado com essa pegadinha, declarado em lei. A designação para o exercício de função gratificada recairá exclusivamente em servidor efetivo. Olha aí, servidor efetivo que eu acabei de falar no inciso 1, que é aquele servidor que garantiu a estabilidade depois do estágio probatório, né? Ou seja, é a função gratificada. E muita atenção aqui, porque a função gratificada é diferente do cargo em comissão. Às vezes confunde isso. Por quê? A função gratificada é uma atribuição a mais dada a um servidor que já é concursado, que já é efetivo. Ela recai exclusivamente ao servidor efetivo, aquele que já fez a prova do concurso, passou pelo estágio probatório e já tem a sua estabilidade no serviço público. Entendeu? Então o servidor efetivo exerce a função gratificada acumulando
com seu cargo de origem, recebe o extra, uma gratificação, um dinheirozinho a mais por aquilo, né? Por exemplo, você passa em um concurso público por um cargo de engenheiro e de repente você ganha, né, uma função gratificada, ou seja, para um cargo de chefia ali de um grupo de engenheiros. E como você ganhou esse cargo de chefia, essa função, melhor dizendo, tá? Essa função de chefia, você passa a ganhar um dinheiro a mais, que é a função, que é justamente o que diz aqui, a função gratificada. Tá? É mais ou menos isso daí. Então você recebe um extra por essa função gratificada. E a lei é clara. Essa função gratificada, ela recai somente aquele servidor que é efetivo, que é o servidor em caráter efetivo, aquele que fez o concurso público, né, já garantiu a sua estabilidade, então ele recebe a função gratificada. Diferente do cargo em comissão, como eu falei aqui para você, da nomeação em comissão, que é uma exceção. Tá? São cargos de confiança, tá? Geralmente chefia, direção ou assessoramento. Então destaca isso aí. Ele é de livre nomeação e exoneração. Nós vamos estudar, né? Vamos nos nossos estudos. Eu vou colocar isso no quadro, isso vai ficar bem claro aí, tá bom? Artigo 6º. Fica vedada, ou seja, proibida, a nomeação de pessoas que tiverem sido condenadas com trânsito em julgado por crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher. Não tinha isso na Lei 5.510, mas foi acrescentado em 2022, incluído pela Lei 9.710 de 2022. Ou seja, meu amigo, se você tem algum problema na justiça ou na delegacia de violência contra a mulher, violência doméstica, saiba que você vai estar proibido de ser nomeado para o serviço público. Tá? Então, muito cuidado com isso, está aqui no artigo 6º, tá? Parágrafo único. O impedimento previsto no caput deste artigo cessa após o integral cumprimento da pena. Tá? Então, é proibido o ingresso público serviço estadual, aqui no estado do Pará, né? As pessoas foram condenadas por violência doméstica contra a mulher, no caso aí a Lei Maria da Penha, né? Então, essas pessoas não podem ser nomeadas segundo a lei. Por quê? É uma medida de proteção que foi inspirada na lei federal, né? Foi inspirada numa lei federal e em princípios também da moralidade administrativa. Né? Uma pessoa que agride a mulher, que tem um histórico de violência doméstica, fere os princípios da ética, né? Da moralidade dentro do serviço público, né? Então, e aí o parágrafo 1 diz que o impedimento previsto, né, no artigo cessa após o integral cumprimento da pena. Né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que essa proibição do artigo 6º ela não é vitalícia, ela não é para sempre. Né? Uma vez que a pena seja totalmente cumprida, né, o impedimento acaba. Né? E a pessoa pode, em tese, ser nomeada. Né? Se ele cumpriu a pena, esse impedimento, né, que o artigo 6º proíbe a nomeação de pessoas que tiverem sido condenadas, isso acaba, já que a pessoa cumpriu a pena. Tá? Então, presta bem atenção aí também nesse parágrafo único, porque de repente pode cair, olha, o indivíduo, ele cumpriu a pena, mas mesmo assim ele não pode ser nomeado. Não é o que está dizendo aqui. O parágrafo único diz: o impedimento previsto no caput desse artigo cessa após o integral cumprimento da pena, ou seja, termina depois que a pessoa cumpriu a pena. Tá bom? Ainda dá mais tempo? Bora lá. Artigo 7º. Compete aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público e aos tribunais de contas, na área de sua competência, prover por ato singular os cargos públicos. Ou seja, significa que a nomeação é um ato administrativo individual e discricionário praticado por uma autoridade competente de cada poder ou órgão. Né? Ou seja, o órgão vai nomear aqueles que passaram, né, no concurso público. Em outras palavras, quem nomeia o servidor é o chefe do poder, ou o presidente do tribunal, etc. Por meio de um decreto ou de uma portaria. São eles que nomeiam. Né? Na verdade, quem já passou em concurso público sabe disso. Né? Seu nome vem lá num decreto, né, numa lista dos servidores que foram aprovados no concurso público. Então, cada poder tem a sua autonomia para prover os próprios cargos. Tá? Bom, isso aqui não cai muito, né? Tem um artigo 8º aqui também. Não é muito batido, mas você pode ler. Né? E no próximo vídeo nós vamos para a seção 2 da lei,
que vai do artigo 9 em diante, que vai falar só sobre o concurso, somente sobre o concurso, tá bom? Mas isso vai ser no próprio vídeo, senão vai ficar muito extenso e enjoativo, tá bom? Mas continue lendo a lei aí na sua casa.